Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Eu farei a leitura do capítulo 1, texto da nossa meditação esta noite. Apocalipse, capítulo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura com atenção, reverência e fé. É a palavra do nosso Pai. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, por graça e misericórdia, fale ao nosso coração, como já te pedimos e mais uma vez clamamos. Que a tua graça se manifeste com luz, iluminação, compreensão, amor à tua palavra e vida santificada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem uma circunstância em que
por motivos variados, uma minoria étnica ou religiosa, por uma distinção, seja qual for, dessas distinções que nós, seres humanos, gostamos de salientar, infelizmente, não é? Distinções acidentais, regionais, étnicas, religiosas e assim por diante. E por causa de distinções assim, uma minoria seja perseguida, seja expropriada, tenha suas propriedades retiradas, famílias sejam separadas, pessoas sejam tiradas de seus lares, levadas, aprisionadas, submetidas a toda sorte de violência, violações, ameaças e morte. Imagine ainda que neste quadro, progredindo neste contexto tenebroso, surja uma espécie de entretenimento, um reality show macabro, em que apostam-se as vidas das pessoas, e as pessoas são sujeitas a este reality show, transmitido em tempo real, assistido, acompanhado, um submundo de apostas é gerado, e para aqueles que podem pagar um pay-per-view mais rechonchudo, não é? Além de apreciar as mortes ao vivo, pessoas devoradas por feras, esses que pagam um pouco mais, poderiam, nas noites frias e escuras, ter seus terraços, quintais e jardins iluminados e aquecidos por tochas humanas, com seres humanos ainda vivos queimando aos berros. Bem, esta situação que eu lhe convidei a imaginar já é suficientemente atroz na imaginação. E se soubermos que ela é real, se torna mais atroz ainda. E eu estava me referindo à perseguição sofrida pela igreja no segundo século. A implacável perseguição romana aos cristãos do segundo século. Pessoas, irmãos nossos, parte da nossa família, que tinham muitos motivos para estarem apavoradas, com muito medo. E é a pessoas assim que o Senhor diz: não temas. O apóstolo João, aprisionado ou exilado na ilha de Patmos, escreve para uma igreja que ainda ia enfrentar o cume da perseguição romana. À altura, quando João escreve, a essa altura já havia perseguição, mas não da forma como eu descrevi. Mas pouco tempo depois, estas coisas viriam sobre a vida da igreja. E aquele apóstolo nos diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele escreve com essa consciência de que é nosso irmão nas tribulações. Ele escreve para fortalecer a fé dos irmãos. Ele escreve para trazer ao coração, para que ressoe no coração daqueles irmãos as palavras que ele ouviu quando viu o seu Senhor glorificado, as palavras que trazem paz, as palavras que ecoam do trono da graça ao longo de toda a revelação. Não temas. É sobre isso que trata o livro de Apocalipse, esta revelação especial que é compartilhada por João com a igreja, com a finalidade de trazer paz, esperança, força, encorajamento, fé. Este é o propósito: fortalecer o povo de Deus, lembrá-lo daquele que nos diz: não temas. E este é o tema desta nossa mensagem esta noite, não é?
neste primeiro capítulo, que nos dá o panorama da carta, que nos dá aquele que escreve, de onde vem essa revelação, qual o seu propósito, qual é o contexto. E a mensagem essencial são essas palavras de Jesus a João e assim também a cada um de nós: não temas. E olhando para esses versos iniciais, parece-nos que é razoável entender que nós não devemos temer justamente por causa da segurança dessa revelação. O Senhor, inspirando aquele seu servo pelo seu Espírito, nos trouxe estas palavras: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados nós que lemos, bem-aventurados nós que ouvimos, nós que guardamos as coisas escritas nesta profecia, não é? Bem, revelação de Jesus Cristo. Da forma como o texto está registrado no seu momento inicial, na versão originária, da forma como ele chegou aos seus primeiros leitores, os especialistas vão reconhecer ali uma sutileza gramatical do idioma grego que permite três considerações não alternativas, mas simultâneas, três considerações ao mesmo tempo dessa expressão revelação de Jesus Cristo, sobretudo com relação a esse de, né, ou esse de Jesus Cristo. Da forma como está no texto original, simultaneamente, o que se quer dizer é que essa revelação pertence a Jesus Cristo, é sobre Jesus Cristo e vem de Jesus Cristo. O de, da forma como está no texto original, nos dá essas três compreensões que não são alternativas para nós escolhermos entre uma delas ou duas delas. Não, as três se impõem como verdadeiras, como cristalinas e devem ser consideradas. O que o Espírito quis dizer foi justamente que esta revelação é de Cristo, Ele é o possuidor, é o dono dela, que esta revelação é sobre Ele, Ele é o assunto dela, e também que ela procede dele, foi Ele quem revelou. Então Ele tem a posse, Ele é o conteúdo e Ele é a procedência desta revelação. E o que isso diz para nós, não é? Bem, por Ele ser o dono da revelação, dessas coisas que em breve hão de acontecer, como Ele disse, da sua vinda iminente, e virá nas nuvens, e todo olho verá, e será lamentado por aqueles que o traspassaram. A vitória virá. O dono desta revelação, aquele que tem poder soberano sobre estas coisas, é quem está revelando. A procedência daquele que não falha, não pode mentir, aquele que é descrito aqui como fiel testemunha, é Ele, o verdadeiro, que está dizendo. E o melhor de tudo, é sobre Ele. E nós que nele estamos, nós que hoje pela manhã fomos exortados a nos alegrar, usufruir do encarnado. Quando o seminarista Tyson, me anunciou qual seria o texto da sua mensagem pela manhã, não é? Enquanto organizávamos a escala, e eu sabendo que pregaria à noite, fiquei muito feliz com uma boa surpresa, porque João pela manhã, João à noite, primeiro capítulo da carta de João pela manhã, primeiro capítulo da revelação especial que João recebera à noite. João enfatizando o encarnado pela manhã, João enfatizando o ressurreto, o glorificado à noite. Que bênção!
como é bom termos essa revelação para nós. Portanto, não temamos. Aquela primeira geração perseguida, aquela primeira geração apavorada, poderia ter essa segurança de que essas coisas que estão sendo reveladas, de que a vitória, de que o vitorioso é Cristo, e essa revelação é sobre Ele, é Ele quem está trazendo, e Ele é soberano, dono, Ele controla os rumos dessa revelação. Essa revelação não é um lampejo do futuro, não é Ele olhando para o futuro, tomando conhecimento e compartilhando conosco, não, é Ele o determinador do futuro. Essa revelação, por ser dele, no sentido de ele ser o dono, está debaixo da sua soberania. Ele não sabe que vai vencer, ele determinou que vai vencer. E ele é o verdadeiro, é confiável, e nós nos alegramos nele, o fato de proceder dele e do fato de ser sobre ele. Ainda nessas palavras iniciais, nós encontramos motivo para não temer por causa da segurança dessa revelação. Revelação de Jesus Cristo. João insistentemente se refere ao Senhor Jesus nesse trecho inicial com o nome e o título, Jesus Cristo, enfatizando claramente pessoa e obra. Jesus, nome, identidade, quem Ele é, seu caráter, seu amor, sua pessoa, Cristo, o título, o que Ele fez, faz e continuará fazendo. É disso que o apóstolo está nos lembrando. E assim nós temos essa cadeia, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus, que por sua vez, por meio do seu anjo, entregou a João, e a igreja, num contexto de culto, é abençoada, não é? Porque note as palavras, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Essas são expressões típicas do culto. Você sabe que àquela altura, não é? Não havia muitas pessoas alfabetizadas. A NVI, muito acertadamente, traduziu bem-aventurado aquele que lê em voz alta, dando-nos o contexto e a imagem mais assemelhada, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, porque a prática comum, e ainda permanece sendo essa, alguém lendo, explicando, trazendo esta palavra. E nesse contexto de adoração e de edificação, nós somos bem-aventurados. Temos o coração aquecido e podemos dizer um para os outros: não temamos. Então, sim, não devemos temer, primeiro por causa dessa segurança da revelação, segurança que repousa no fato dela ser de Jesus Cristo. Ser dele porque ele é o dono, soberano, e nos dá a certeza dessas coisas. Ser dele no sentido também de proceder dele, a fiel testemunha que não pode mentir. E ser dele no sentido também de ser sobre ele, sobre o que ele é e sobre o que ele faz. Revelação de Jesus Cristo. Jesus, a pessoa. Jesus Cristo, o título. Jesus, quem Ele é, Cristo, o que Ele faz, a sua obra. Então, meus irmãos, a partir do verso 4, nós temos já a ênfase do apóstolo justamente no Cristo, no Messias, no enviado, naquele que cumpriu uma missão. Então, ele passa a saudar a igreja, ou as igrejas, não é? Aquelas igrejas a quem a carta estava sendo endereçada. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra.
De forma muito singular, nós temos aqui esta saudação, com essa invocação de graça e paz, tão conhecida, tão repetida em outras cartas, mas aqui de forma especial, contemplando as três pessoas da Trindade, não é? Claramente, o apóstolo faz referência ao Pai, ao Espírito Santo e destaca, por último, numa clara intenção enfática, não é? Jesus Cristo lhe dando maior quantidade de adjetivos, maior descrição de características e assim por diante. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, destacando esse aspecto atemporal de Deus, o eterno, o que pode dizer eu sou, simplesmente porque Ele era, é e há de vir, aquele que não depende do tempo, aquele que está fora do tempo, o eterno eu sou. Os 7 espíritos que se acham diante do trono. Uma referência pela utilização do número 7 e esta, digamos assim, linguagem metafórica que se vale de sinais e de muitos números e símbolos vai ser frequente e muito rica no livro de Apocalipse, e aqui João já está fazendo uso disto. E essa ideia dos 7 espíritos, ou seja, essa utilização do número 7 para se referir ao Espírito de Deus, fala da completude da sua santidade, do seu caráter, da sua dignidade. É isso que ele quer ressaltar. E ele invoca a bênção de Deus, o Eterno, do Deus Santíssimo e desse Deus que se revelou mais plenamente através de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, nessa invocação, nós temos aqui esta ênfase que o apóstolo vai dar àquilo que Cristo fez. Já aqui nessa transição para o verso de número 5, quando ele começa a descrever Jesus, nós temos esse primeiro movimento em que ele vai falar da obra que ele realizou, vai falar também do status ou da condição que ele conquistou para nós e vai nos falar também de um desfecho glorioso. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que cumpriu as profecias, aquele que nos resgatou da morte por ter ele morrido e ser assim o primogênito dos que dormem, mas daqueles que despertam para a vida eterna, e o soberano dos reis da terra, porque, como nos informa o apóstolo Paulo aos Filipenses, por causa desta obra, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho, toda língua confessarão que o Senhor é Cristo, o Rei dos reis, soberano sobre todos os reis da terra. Aquele que nos ama, segunda parte do verso 5, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nesses trechos de transição entre o verso 5, 6 e 7, nós temos esta ênfase e a descrição da obra realizada de Cristo. Uma obra já completa, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por isso, podemos ouvir com segurança e acalentar no nosso coração a orientação, a exortação suave do Mestre: não temas. Não temas, porque a obra necessária já está realizada. Ele que por amor nos lavou, nos livrou dos nossos pecados. Da parte de Jesus Cristo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou
dos nossos pecados, mas também uma nova condição resultante desta obra consumada. Seguindo já nessa transição para o verso 6, ele nos diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que o apóstolo está nos lembrando é que aquele condicionante de Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, se vocês guardarem a minha aliança, se forem obedientes à lei que logo em seguida seria entregue, então vocês serão minha propriedade peculiar, meu reino e meus sacerdotes na terra, porque toda a terra é minha, mas vocês serão minha propriedade peculiar, separada, diferenciada. O apóstolo Pedro aplica isso à igreja, e é isso que João está fazendo também. O que ele está dizendo é que podemos descansar, podemos dizer amém e acolher no coração o não temas que ele ouviu e que ele repassa para nós, pela segurança dessa revelação que vem de Cristo, porque é a revelação sobre o que ele já fez também, daquele que era, que é e que há de vir. E o que ele fez foi pagar pelos nossos pecados e assim nos constituir este povo especial. É por isso que nós podemos ouvir este não tema e realmente guardar isso no coração e viver a vida cristã de forma ousada, com intrepidez, fortalecidos na fé. Não precisamos temer também por causa do desfecho glorioso que nos aguarda. Então, nesta sessão, nesse pequeno parágrafo, o apóstolo prossegue e nos diz, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esta fórmula usada pelo apóstolo, certamente, amém, é uma redundância enfática. O que ele quer dizer é sim e sim, será desta forma, amém, amém, isto é uma certeza. Nós podemos ouvir este não temas pelo que ele já fez, o preço que foi pago, pela condição que hoje nós gozamos a despeito das dificuldades, das perseguições, mas também, sobretudo, pela certeza desse desfecho glorioso. Não será César, não é Domiciano que me mandou para Pátimos, nenhum desses tem a palavra final, não são as circunstâncias, não são nenhuma das lutas que enfrentamos que prevalecerão no final, mas ele virá sobre nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que ao longo da história têm se rido, perseguido e ultrajado o nome do Evangelho. Todos eles verão, testemunharão e lamentarão. E esse lamento aqui não é uma referência a um eventual arrependimento tardio. Não é disso que se trata, mas lamentarão o seu próprio engano. Lamentarão o desfecho desfavorável para si, lamentarão a glorificação dele, reconhecerão que ele é Senhor, mas o farão contrariados, porque será uma grande decepção. É isso que o apóstolo está nos lembrando. Então, sim, não precisamos temer, porque esta é a revelação de Jesus Cristo, procede dele que é fiel, ele é o dono, ele tem controle sobre isso, o desfecho é certo, ele vem operando, nós já gozamos de uma nova condição e aguardamos esse desfecho. Portanto, tanto a ênfase na sua pessoa quanto na sua obra nos trazem refrigério ao coração e nós somos lembrados, não precisamos temer. Bem, até aqui o apóstolo nos explicou e enfatizou bastante a obra, o Cristo, o título. Mas a partir de então, verso 9 em diante, o apóstolo faz uma transição para a pessoa.
E este é o ponto alto da sua narrativa. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, neste momento ele lembra: eu sei que os dias são maus, eu vivo dias maus, justamente por causa desta fé. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, e aqui está o ponto alto. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É quando ele vê a pessoa, quando ele vê Jesus, ele está consciente de que pessoa e obra são inseparáveis. Quem operou a obra foi a pessoa, mas quando ele lida com a pessoa, não só com aquele que estava encarregado de uma obra, mas aquele que amou e cumpriu a obra, a pessoa mesmo, Cristo diante de si, e agora o Cristo glorificado. E aqui João faz uma série de referências difusas, e nós podemos às vezes até nos confundir sobre algumas descrições que Daniel antecipou do Messias. Daniel capítulo 7, por exemplo, verso 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, uma referência ao eterno, não é? Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Mais adiante, verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vi com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. O filho do homem aqui é uma referência ao Messias que viria. O ancião de dias é o próprio Senhor. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, ou João, tomando de empréstimo, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Quando eu o vi, caí prostrado, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e me disse: não temas. E você nota que as descrições que João faz de Jesus glorificado mesclam características tanto do ancião de dias quanto do filho do homem, de modo que é indiscernível quem é o Senhor, o Cristo, quem é o Senhor, o eu sou, porque ele disse várias vezes: eu sou. Antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Ele é o próprio Deus. Bem, pela manhã nós fomos exortados
a nos alegrarmos, a desfrutarmos, a tirarmos bom proveito do Cristo, do Verbo eterno encarnado, a partir das considerações daquele que o viu, não é? João abre a sua carta, a primeira epístola, dizendo, com respeito ao Verbo da vida, aquele que nós vimos, nossas mãos apalparam, nós estivemos com ele, nós ouvimos a sua voz, nós o enxergamos, nós caminhamos juntos. Agora este que nos chama a nos alegrarmos porque o Verbo foi encarnado, ele diz: alegrem-se ainda mais e não temam, porque o Verbo que se encarnou agora está glorificado. E a exortação agora, à noite, complementando o que tivemos pela manhã: alegre-se, exulte, desfrute o glorificado. Aquele que nos diz: não temas, a obra está concluída. Jesus glorificado. Meus irmãos, eu fico pensando assim, João esteve com ele, havia vários anos, décadas se passaram, João estava envelhecido, João viveu este evangelho de forma fidedigna, João deu esta vida, doou-se durante toda a sua vida, terminou seus dias exilado, porque estava vivendo para a igreja, em fidelidade à palavra de Deus. Ele amava esse Senhor. Eu fico imaginando, enquanto ouvia aquela voz que falava por trás de si, porventura ele reconheceu que era a voz do Senhor. E quando viu o Senhor, que obviamente ele reconheceu, porque ele está aqui nos revelando que era o Senhor, o que deve ter passado no coração daquele homem, o que deverá se passar no nosso coração quando o virmos assim, glorificado, sabe, quando tivermos aquela alegria, aquela satisfação: meu Deus, era tudo verdade, tudo verdade. Ou você nunca duvidou? Ou nunca subiu alguma dúvida ao seu coração? Você nunca temeu? Nunca teve o pavor? Nunca temeu os seus próprios pecados e a fragilidade da sua fé? E quando nós estivermos com Ele e o virmos enfim, não possamos dizer para o nosso coração e confessar diante do nosso Senhor: meu Deus, muito obrigado, a verdade está diante de mim, era tudo verdade, o meu coração esteve sempre seguro, a minha vida esteve sempre segura, o Senhor me segurou até aqui. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Ele é o dono da revelação, tem todo o poder, ele conduz essa revelação, mas sobretudo ele ama, é porque é dele, no sentido de proceder dele, desse coração fiel, que nós podemos descansar. A título de conclusão, eu gostaria de destacar o verso de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, se aproxima o dia em que nós o veremos glorificado, o cumprimento de todas as promessas. Como eu disse para você, a NVI traduz muito acertadamente: bem-aventurado, muito feliz, abençoado de Deus é aquele que lê e são aqueles que ouvem, um contexto de culto, porque essas palavras nos edificam. Mas o texto vai adiante e nos diz, não é? Bem-aventurados estes que leem, ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Não é? Este guardar está relacionado com trazer para a vida,
para além do culto. Daqui a pouquinho nós estaremos nos despedindo. Bem-aventurados entre nós seremos aqueles que lemos, ouvimos e guardamos. Esse não tem mais precisa nos acompanhar para além deste lugar abençoado, para a nossa vida, para a nossa rotina. Eu quero trazer então, a título de aplicações, na verdade, uma consideração do que nós ouvimos aqui. Ouvimos das coisas que em breve devem acontecer. Elas são uma verdade. Portanto, não tema, não é? Estas coisas vêm de Jesus. Estas coisas que vêm de Jesus estão sob o seu total controle. Ele as governa plenamente. E elas nos conduzem a Ele mesmo, a esse encontro bendito. Não tema. Fortifique o seu coração. Alegre-se. Alegre-se com a obra realizada. Não é? Pela fiel testemunha, pelo primogênito dos mortos, pelo soberano Senhor sobre todos os reis da terra. Ele morreu pelos nossos pecados. A dívida está paga. E isso nos coloca numa nova condição. Alegre-se com essa nova condição também. Você é já hoje reino de sacerdotes. Você é já hoje a propriedade peculiar de Deus. Você é já hoje o povo da aliança. Você é já hoje aquele que goza do amor e do poder de Deus. Nós cantamos clamando, louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir o teu poder, teu amor. O meu socorro, disse o salmista, consciente dessa verdade, vem do Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus que me ama, Criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso. Ele pode me salvar, Ele quer me salvar. Alegre-se com o desfecho glorioso, não é? Ele é uma certeza. Deleite-se no glorificado. Então, meus irmãos, esta é a genuína fé evangélica. Essa é a genuína fé que brota do Evangelho. O motivo da nossa confiança, o motivo do nosso destemor, o motivo que nos dá força é saber que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, revelou a glória do Pai. Mas não para por aí. Ele foi morto por nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna, nos comprou para Deus, nos comprou no mercado de escravos e nos constituiu reino e sacerdote, nova condição, e Ele virá. E nós estaremos para sempre com Ele e contemplaremos o glorificado. Que isso encha o meu e o seu coração de destemor e possamos ouvir a cada dia do Senhor: não tema. Nós vamos